Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um tema extremamente fantástico. A gente vai falar sobre plantio de igrejas, a gente vai falar sobre desenvolvimento de líderes, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da igreja que na verdade não é uma parte, a igreja como um todo faz parte desse processo e deveria fazer parte desse processo. Então, para falar sobre isso, nós estamos aqui com ele, que já participou do método plantador, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ele que é engenheiro, tá aí, pai de duas crianças lindas. E para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, eu tenho aqui Henrique. Henrique, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado, Joe. É um prazer estar aqui. Que Deus seja louvado agora pelo que nós vamos Obrigado estar por ter conversando. aceitado o convite. Henrique, conta um pouquinho mais de você. Quem que é o Henrique? Como que o Henrique conheceu a Igreja Adventista? Como que é o Henrique no dia a dia? E aí a gente vai entrando um pouquinho em cima do tema dessa noite. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Não sei que horas vai estar vindo, né? Eu sou o Henrique, sou natural lá de São Miguel do Oeste, lá na divisa com a Argentina. E eu sou adventista e berço. Ah, legal. Minha mãe ela é adventista, meu pai ainda não. E daí desde cedo eu conheci a igreja adventista. É uma igreja bem tradicional, uma igreja muito legal lá em São Miguel. Então tenho boas lembranças de lá. Então minha caminhada foi sempre dentro da igreja adventista mesmo. Ah, A gente vai se legal. desenvolvendo, aprendendo desde criança. Legal, legal. Então eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a galera, a gente vai começar a entrar no tema. O que que é o plantador? Porque às vezes a galera confunde e acha que plantar igrejas é prédio. Mas na verdade a gente vê que plantar igrejas, a gente vai ver muito mais nesse tema de hoje, que plantar igrejas são pessoas. São pessoas. Isso é muito importante, Joe, porque a gente está acostumado em simplesmente chegar, construir uma igreja, colocar membros lá dentro e daí fazer a igreja ser como ela normalmente é. A igreja Uhum. adventista, padrão que a gente conhece. Só que o plantador, ele é muito interessante, que ele foi um projeto feito pelo pastor Alex Palmeira, para pastores e também para interessados em plantadores de igrejas, Uhum. para tu criar um método para realmente plantar uma igreja. Porque não é simplesmente colocar um prédio lá e Uhum. jogar as pessoas lá dentro. Tu tem que ter um método. Então esse método é bem interessante, porque ele consiste em algumas etapas. A primeira, por exemplo, é você fazer uma seleção bem criteriosa do grupo base que você vai estar levando para lá para essa igreja. Um grupo principal das pessoas que vão estar aprendendo sobre como plantar a igreja. Uhum. Então, tu faz um mapeamento de todo o perfil das pessoas. Quem que é aquelas pessoas que têm perfil de liderança? Qual que é o perfil daquelas pessoas que costumam agir mais nos bastidores? Não aparecem tanto, mas elas sempre estão agindo. Uhum. Então, tu vai pegando um tipo de pessoa de cada, onde ela é mais efetiva, e tu vai fazendo um grupo balanceado. Então, tu vai estudando muito sobre a pessoa primeiro para formar um grupo coeso, onde vai ter todas as características. Perfeito. A gente conhece, por exemplo, os dons espirituais, né? Apóstolo, pastor, evangelista. Então, a gente tem que ter nesse grupo de pessoas com todas as características para tu conseguir atender a todas as áreas da igreja. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, é essa formação do grupo base. Depois você vai ter, é como se fosse um coaching, assim, onde você vai acompanhando as pessoas e direcionando ela para a visão. Que esse é o ponto mais importante, é você pegar a visão do que seria o plantador. E essa visão, baseada em todos os estudos que o Alex fez, é como você fazer um resgate do método de Cristo para plantar a igreja. Meu, que fantástico. Que é simplesmente a gente resgatar o que ele fazia. Então, é muito interessante essa parte, para mim foi a que mais tocou, que eu acho que é a principal, é a gente resgatar a visão do evangelho. Porque a gente fica muito nessa ideia assim de que eu estou numa igreja mais liberal, uma igreja tradicional. E o interessante é que o plantador ele busca resgatar a tradição de Cristo. Então tu vai seguir uma tradição, mas aquela que funciona, que é o Uhum. método dele. Porque hoje em dia a gente, né, na igreja adventista, tá bombardeado de inúmeras tradições que a igreja tradicional trouxe desde o início, né? E isso muito mais aqui na nossa região, porque a gente mora em Santa Catarina e a gente tem muito essa influência europeia, dos colonos e tudo mais. Então, veio da igreja, como é que eu digo? A igreja ortodoxa, né, lá da Europa, a igreja adventista mesmo, que mais ortodoxa, um pouco mais tradicional. Então, essa tradição, ela fica muito intrínseca com as doutrinas e a gente acaba, muitas vezes, a galera confundindo o que é doutrina e o que é tradição, Isso, né? bem isso. E aí a igreja do plantador, o método plantador, vem para separar um pouquinho mais e desmistificar um pouquinho mais essas questões, né? Isso, e daí
O objetivo é olhar o método de Cristo. E se a gente olhar assim, o que é o método de Cristo, né? Ele veio aqui na Terra, ele veio. Esse é o primeiro ponto. Ele veio aqui na Terra. Ele veio reconciliar todas as coisas. Porque o mundo era perfeito. Adão e Eva viviam no mundo perfeito. A parte social, intelectual, mental, assim, né? Física, ambiental, era tudo perfeito. Quando veio o pecado, começou a degradação de todas as coisas nesses aspectos. Em todos. Físico, mental, assim, se for ver, socialmente. Os dois começaram a brigar, a discutir entre eles, assim que veio o pecado. Já Um primeiro, botou a né? culpa no Porque, outro. exatamente. Então a parte social já começou ali. Parte espiritual, eles se esconderam de Deus, já queriam se afastar de Deus. Então olha como a parte espiritual também já houve separação. A parte física, eles estavam agora fadados à morte. Intelectualmente, eles sentiam culpa mentalmente. Então começou a degradar tudo. E quando Cristo vem, ele vem para resgatar tudo isso, para reconciliar todas essas partes. Então, o nosso objetivo como igreja, a visão que a gente tem que ter, e é o principal ponto dessa visão do plantador, é a gente ser agente de restauração seguindo o que Jesus fez, porque era isso que ele fazia. Quando ele veio aqui, ele atendia a primeira necessidade das pessoas. Ele era uma bênção aonde ele estava. Onde ele aparecia, ele queria transformar aquilo. Então ele ajudava as pessoas, curava elas, curava mentalmente, curava espiritualmente, curava socialmente, espiritualmente. Então esse é o nosso chamado. Assim como Jesus estava no meio para abençoar e ser uma bênção, a gente tem que ser também. É o mesmo chamado que se for ver lá em Gênesis 12, para Abraão, é ser tu uma bênção. Perfeito. Então é a mesma coisa, a gente tem que ser chamado a ser uma bênção. E nessa história de tradição que tu trouxe, acontece muito de a gente ter aquela dicotomia entre só vida espiritual e a nossa vida cotidiana dessas outras áreas, intelectual, social e mental. A gente separa as duas. E daí o que acontece? A gente vive o dia a dia na semana, normalmente, não faz muita coisa, não abençoa, não vive como Jesus E é viveu. espiritual só no E a sábado. espiritual vai ficando de lado. Então, no sábado, tu tá agoniado, tu quer fazer alguma coisa. Chega na igreja, recebe um sermão, sente, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tu quer fazer uma ação. Então, vamos fazer uma ação missionária hoje. Ou pontual, né? Que a gente tem Pacto de Esperança, várias ações pontuais. Em que preenche a gente. Só que a gente não devia ser assim. A gente devia viver de maneira que Jesus vivia, diariamente abençoando. Onde a gente estiver, a gente teria que estar fazendo ações de bondade, ajudando a pessoa e transformando nosso meio, Perfeito. nossa casa, nosso trabalho, ver oportunidade de abençoar. Porque se for ver lá em tem um verso que diz que é assim, ó, estejais sempre prontos para responder a respeito da fé que há em vós. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que abençoar tantas pessoas, viver essa vida diferenciada, trazer esse contraste com o mundo, para que as pessoas perguntem, por que você faz isso? Aí você vai dizer, eu vivo isso porque Cristo me amou, Cristo me transformou, Cristo ele transformou a minha vida, então eu vou fazer isso por você. Ele me abençoou e eu vou abençoar você. Então a gente tem uma maneira muito melhor de levar o evangelho dessa forma. Legal, legal. É viver a igreja missional, né? A igreja missional. Isso é ser missional, é você Exatamente. viver em missão. Então, se você vive em missão, o sábado não vai mais ser uma necessidade de tu fazer ações. Ele vai ser uma celebração daquilo que já fez. Então, tu não vai ter que ficar preocupado em fazer alguma coisa, porque a tua vida não é mais aquela separação entre vida espiritual ou não. Vocês vão viver diariamente fazendo aquilo que Jesus pediu pra gente viver. E tem um texto forte que eu acho muito forte, porque João no capítulo 20, versículo 21 fala assim, assim como o Pai me enviou, olha só como é forte isso, porque Deus enviou o seu Filho, e tá lá em João 3,16, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E esse é o ponto-chave. É forte demais. Porque assim como ele enviou, assim como eu fui enviado, assim como eu vim a esse mundo para restaurar tudo, agora ele fala assim, agora vocês vão continuar essa restauração que eu fiz. Portanto, quando a gente vive essa vida, a gente acaba sendo realmente embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada? É uma representação de outro lugar em outro lugar. Tanto que até as leis, por exemplo, da embaixada americana aqui no Brasil, as leis americanas predominam dentro da embaixada, dentro da embaixada. Né? Então nós somos agentes de restauração do reino e nós somos embaixadores de Cristo. Ele manda a gente ser embaixador dele. Então a gente tem que falar para as pessoas, mostrar como que é um pedacinho do céu aqui na terra. E como a gente faz isso? Vivendo, abençoando as pessoas, atendendo as necessidades delas, se preocupando com elas. E um ponto desse verso que tu falou, de João 20, 21, que é muito interessante, que ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a gente tem que ter essa propulsão para fora de ser enviado. Abraão foi chamado também a sair. Pega, sai e vai. Né? Então, a gente tem que ter também essa missão de a gente estar continuamente atuando. Não somente pontual, né? Perfeito. E por que o método plantador ele é tão relevante hoje? Eu não sei quando foi criado, mas ele deve ter sido criado há alguns anos já. E por que ele continua sendo relevante para nossa igreja hoje?
É porque justamente, Joe, ele nos traz essa nova visão das coisas, do que realmente importa como igreja. Então, assim, a gente resgata essa verdade que a gente tem que seguir mesmo, e tu quebra algumas tradições. Uhum. Coisas que a gente vê que não é relevante, a gente acaba deixando de lado e foca realmente nas pessoas. Porque o foco de Cristo era nas pessoas realmente, se você for observar. Então, a gente não deve ser só missional, mas a gente deve ser também uma palavra que não é tão bonita que as pessoas falam, que é encarnacional ou relacional. Porque ele não só se fez carne, mas ele habitou entre nós, ele teve o nosso meio. Então, não adianta a gente só ter uma igreja missional que faz missão, mas se tu não se envolve com a comunidade. Tanto que o ministério de Cristo, na verdade, a maioria do seu ministério não foi feito dentro do templo que existia na época. Na Até maioria dos porque lugares ele estava fora dos ele não lugares. era muito bem aceito Não no era bem templo, né? aceito. E isso é um ponto bem interessante que tu trouxe. A igreja verdadeira, que é missional e encarnacional, o que é encarnacional ou relacional? É você realmente querer estar no meio das pessoas e conhecer as pessoas. Uma igreja muito missional, que não é encarnacional, relacional, ela é uma igreja que tem bastante programas. As pessoas em volta da igreja vão conhecer a igreja, porque ela Uhum. faz bastante atividade, só que não engaja. Essas atividades são vazias no sentido de não tem retorno das pessoas, trazer as pessoas para cá. Porque muitas vezes a gente acaba tratando as pessoas apenas como um projeto. E elas percebem isso. Quando a gente faz muita missão e a gente quer fazer as pessoas se converterem com o coração, só que a gente nota que muitas vezes a gente pega elas, consegue conquistar elas, traz ela para a igreja, joga para dentro da igreja e daí, ó, conseguimos. Vamos lá buscar mais alguma pessoa. Eu costumo falar que eles são apenas um lead. Para Um quem lead. é comercial, sabe que o lead é a pessoa ali. Então, às vezes a gente trata almas apenas como lead. Projetos, é lead, bem isso. E Jesus não fazia isso. Ele era intencional com as pessoas. Esse é o segredo de tu ser relacional. É você realmente conhecer por nome as pessoas em volta da comunidade, Uhum. querer o interesse delas, independente se vão se batizar ou não. Elas não podem ser o projeto. Então, assim, ela não vai. Muitas vezes a gente vê que a pessoa perdeu o interesse do batismo, a gente larga a pessoa. Porque não vai se batizar, mas tu tem que ter interesse nela, independente da escolha dela. Tu tem que trazer ela para a igreja, independente se ela vai querer se batizar ou não, você vai ter que ser intencional, você vai ter que ter uma amizade verdadeira com ela, você vai ter que se relacionar, que é isso que ele fazia. E o que acontece quando uma igreja é verdadeiramente missional e relacional? As pessoas conhecem o nome da igreja, só que a igreja conhece o nome das pessoas em volta. A igreja conhece as pessoas que estão em volta. Só que o interessante é que uma igreja, ela é verdadeiramente missional e relacional, ela vai ser extremamente atrativa para pecadores, para pessoas que nem Cristo. Ele atraía muitas pessoas, pecadores, aquelas pessoas que eram de fora, né, que a gente diz. E os fariseus faziam o quê? Eles olhavam para aquela igreja e diziam assim, de Cristo que ele estava formando, e falava assim, isso é um perigo para nós. Então vai ser uma igreja, essa igreja de verdadeira missional internacional vai ser atrativa para pecadores, extremamente agressiva para extremamente religiosos, aquelas pessoas extremamente tradicionais. Elas vão olhar assim aquelas pessoas, você comendo junto com as pessoas, que era o que Jesus fazia. Ele comia com as pessoas, ele estava no meio delas. Então as pessoas olham assim, pô, ele está no meio de pecadores, né? Então do que a gente está sendo acusado hoje? Nós estamos agindo que nem Cristo? Esse é um ponto mais interessante. E aí disso. entra o perigo, porque muitas vezes a gente está numa zona de conforto que faz a gente não ser missional, faz a gente não ser muito menos ainda encarnacional, relacional, porque a gente se acomoda, a gente não quer arrumar confusão, a gente não quer arrumar problema, e às vezes dentro da igreja a gente se acomoda e acaba não fazendo a missão que Cristo, eu vos enviei, assim como o Pai me enviou. E a gente acaba parando. E os jovens têm um chamado, não só os jovens, mas todos nós temos esse chamado de realmente ter esse ministério relacional e encarnacional, né? Bem isso, a gente não está falando assim para não se preocupar com a igreja. A gente Com tem certeza. que ter todas as áreas funcionando. A gente tem que ter uma igreja atrativa, porque não adianta também trazer as pessoas de fora para a igreja e não ter uma igreja que seja legal, que tenha programas bons, que tenha coral, que tenha atividades, que tenha esportes, que tenha vida social legal, almoço junto à panela. A gente tem que ter uma igreja atrativa também. Mas só que tem que estar tudo funcionando. A gente tem que ir lá, ide, né? Vai, é o chamado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a gente tem que seguir esse chamado de Cristo. Eu acho legal, e eu até anotei aqui que o método plantador é mais ou menos 4 pontos importantes. Ele leva a fé para a vida real, ele desperta propósito, cria conexões verdadeiras com pessoas reais, aí a gente entra nesse ponto que a gente está discutindo agora, e tira o crente do banco e coloca onde?
na na missão. missão. E aí vem o verso que eu mais gosto, que é o meu verso favorito da Bíblia, que é Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é Ide Ide. e fazei discípulos. E esse é um ponto muito importante também, que o plantador, eles são várias etapas, como a gente estava falando. Essa parte discipulada, ela é extremamente importante, porque a gente não segue hoje. Eu vou dar um exemplo assim, a gente fala de uma igreja de multiplicação nível 5. Tem vários níveis de igrejas, né? E a de nível 5 é aquela excelente, que está crescendo, que está formando discípulos, está andando de verdade. Ela cresce tanto que ela tem que formar uma nova igreja. E esse é o sonho de Cristo e é o sonho das igrejas, né? E essa parte que tu falou, ela é muito interessante, porque o discipulado tem que funcionar para a gente poder plantar a igreja. Para uma igreja engravidar, a gente tem que formar novos líderes. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem 10, 20% da igreja que realmente trabalha. Aquele grupo que trabalha. E ele trabalha tanto e os outros não se engajam que ele acaba não pensando assim, eu vou ter que resolver. E ele não chama alguém para começar a trabalhar junto. O que é o discipulado verdadeiro? É você ter sempre alguém para te substituir. Cristo, ele falou isso, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Ele fez isso com os discípulos, né? Ele chamou eles e ele falou, vocês vão fazer o que eu fiz e obras maiores. E esse é o objetivo. A gente tem que chamar uma pessoa, eu sou ancião, você tem tantos cargos na igreja também, a gente tem que já procurar quem que vai ser o próximo ancião. Quem que vai ser a próxima pessoa, por exemplo, que vai estar cuidando do podcast aqui. O que é o verdadeiro discipulado? É você andar junto com aquela pessoa. Aqui, o que tu pode fazer, por exemplo, um exemplo prático, né? Tu tá fazendo podcast. Imagina que um dia tu vai ter que ir embora. Vai ter que ter alguém. Para não acontecer de morrer o podcast, tu tem que chamar uma pessoa. Imagina que tu chama o Nick. O que vai fazer? Ele vai vir aqui, vai assistir aqui um podcast, começa assistindo. E vocês conversam. Vai mostrando para ele como é que funciona. Aí depois de um tempo, ele pode botar uma terceira cadeira aqui em que ele fala junto contigo, vai participando. Depois de um tempo, ele lidera, você participa e vocês depois vão sempre conversando mais. Até que vai chegar um momento que ele vai estar tão à vontade de fazer que ele vai fazer o podcast sozinho, você vai estar assistindo. Perfeito. E depois, naturalmente, ele já vai achar alguém para colocar para depois assumir o lugar dele. Eu, como ancião, eu fiz isso uma vez com o Sherman. Eu não cheguei a falar diretamente para ele, mas só que era interessante que quando eu estava com o primeiro ancião, várias dúvidas e questionamentos e situações complicadas, eu ligava para ele. Muitas vezes eu tinha alguma ideia já do que fazer, eu ligava assim, Sherman, está acontecendo isso, isso, isso. O que tu acha de a gente fazer isso? Ou tu tem alguma opinião? E às vezes ele trazia uma opinião diferente. Então é tu envolver essa pessoa, tu tá o tempo todo envolvendo ela no ministério. A gente saiu para fazer trilha junto, sabe? Almoçava junto. Então é tu ter realmente esse envolvimento com a pessoa. Tu tá trazendo ela para tua realidade, mostrando, dando segurança para ela, para quando ela estiver pronta, ela assumir e você puder dar continuidade para o trabalho em outro lugar. É muito legal isso, porque esses dias atrás a gente estava no treinamento integrado da igreja, que a gente sempre tem um treinamento do ano, né? E eles elencaram 4 pilares da igreja hoje, e um deles exatamente é esse discipulado. E aí o pastor trouxe o exemplo de um irmão que falou que tinha 40 anos de ministério, que estava ali na igreja há 40 anos, mas o problema é que nesses 40 anos ele não tinha formado nenhum discípulo. E aí acontece que o irmão morre. E aí quem que vai substituir o irmão que teve, 40 anos de experiência? Isso é interessante. Tu ouve muitas pessoas falando, né? Eu sou ancião há 40 anos, né? Bem isso. E daí tem que perguntar assim, quantos anciões tu formou? Né? Isso é uma pergunta pra gente, que a gente tem que ter. Então, assim, tem que estar linkado esse estilo de vida missional com o discipulado, para realmente a igreja poder ter esse método de funcionar, mesmo conforme a gente tem no plantador ali. E como que o plantador impactou a sua vida pessoal? Ele causou uma revolução, porque como eu venho de uma igreja pequena e tradicional... Pois é, ainda mais lá perto do Rio Grande do Sul, Rio Grande né? do Sul é igreja pequena, então eu lembro daquele ancião de cabelo branco, sempre tava brabo na igreja, eu tenho muito carinho por eles, assim, né? Tu tinha não sei se tu lembra, na tua igreja era assim, mas a gente tinha um lugar santo, que era a igreja, e o Santíssimo, que era o púlpito ali. O púlpito era em cima, assim a plataforma ali, era o Santíssimo. Meu Deus, se a criança subisse ali, né? Então são pequenos pontos, assim, que tu vai derrubando, onde tu gastava energia à toa, onde não precisava. Por exemplo, e isso foi o mais legal. E também trazer essa visão de ser um abençoador no dia a dia. Isso aí mudou minha vida porque foi um novo batismo do Espírito, assim. De tu realmente ter esse modo de vida em missão. Que daí tu muda todo o teu viver. E assim, acaba também quebrando essas tradições e torna muito mais fácil o cristianismo, porque onde tinha uma comissão de igreja, onde tu ficava tratando só de coisas de igreja, coisas ali só de manutenção de igreja, administrativo, né? Pintura daqui, 5 comissões para definir qual vai ser a cortina da igreja, essas coisas assim, acaba derrubando por terra
E as comissões têm que ser relevantes. Como é que a gente vai tratar os novos membros? Que projeto que a gente tem aqui para acolher as pessoas? O que nós vamos fazer de projeto social? O que nós vamos fazer de envolver a comunidade? Como a nossa igreja ela pode estar mais relevante no meio? Uhum. Então, tu sai dessa igreja muito centrada na igreja mesmo, no templo, e tu vai para essa igreja mais viva e orgânica do dia a dia. Que nós devemos ser cristãos onde nós estamos, entendeu? Perfeito. A gente começa a realmente viver missão. Viver em missão. E não fazer missão. Missão é estilo de vida. Exatamente. Né? E vem aquela muita frase assim, a igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? E a missão tem uma igreja. A gente tem que viver em missão. E o plantador, ele traz esse resgate também. E tem um ponto muito importante, que é você também entender como é que é a igreja onde você vai plantar, o meio. Porque você tem que se adaptar àquela cultura da igreja. Então não adianta você ir para construir uma igreja, como eu falei no início, sem conhecer o contexto local. Como é que é aquele bairro? Qual que é a condição social? Quem que são as pessoas influentes? Como é que é o modo de vida deles? Uhum. E como é o encarnacional de Cristo, é você se ambientar com aquele meio. Perfeito. E você entender ele e se adaptar a ele e trazer a realidade da igreja àquele meio. Por exemplo, a gente tem muito esse padrão de ter o culto às 9. E por que o culto é às 9? Porque os nossos pioneiros eram no contexto agrário, né? Então, inicialmente, eles tratavam de todos os animais, iam tirar leite de vaca, faziam tudo isso. Depois, quando era 9 horas, eles estavam prontos para ir para a igreja. Uhum. Então, se a gente entender, por exemplo, que tem um contexto num bairro onde é melhor ter um culto de sábado num outro horário, que não às 9, porque as pessoas vão estar fazendo suas atividades e descobre que no fim da tarde é o melhor momento. Por que não faz um culto de sábado no fim da tarde? Por que tem que ser exatamente sábado de manhã? Isso é tradição. É uma tradição, então exatamente. tu acaba conseguindo quebrar esses pontos. Então é essa visão que ele traz para nós, assim, do que realmente é relevante para Cristo, para o evangelho ali naquela região. Então tem muito esse estudo também do bairro, tem muito esse estudo do local e fazer ações no local. Quando a gente começou o Glória, o projeto Glória aqui na Beira Rio, a gente entrou no bairro, começava a caminhar no bairro e entendendo como é que era, e a gente adotou uma praça e começamos a fazer ações na praça beneficentes, para chamar a atenção das pessoas. E as pessoas gostam dos locais também do seu bairro. Então, o que a gente fez? A gente chamou, pegamos uns cartazes e falamos, tal dia nós vamos cuidar daquela praça que ela está abandonada. E veio muita gente legal da comunidade assim, ajudando. Então, a gente começou a cortar grama, a parar as coisas, deixar bonito, pintamos meio fio. E a gente chegou a ter relacionamento com as pessoas. A gente chegou a ter até pequeno grupo lá em casa com essas pessoas. Legal. Então, a gente fez almoço também no centro comunitário. Tu vai fazendo amizades assim com as pessoas. E esse é o verdadeiro interesse de Cristo. Independente se elas vão se batizar ou não, você tá ali, você se relacionar com elas. E daí, a gente vai aprendendo também a ser um abençoador. E um episódio muito interessante que foi, a gente foi numa padaria. E como no plantador vão pessoas que já fizeram isso, elas vão dando ideias para nós. E daí a gente teve uma ideia baseada no que um irmão fez lá nos Estados Unidos. A gente chegou na padaria, no caixa, a gente falou assim, nós vamos pagar R$100, que fosse alguma coisa assim, para as pessoas que vão pegar pães. Então nós vamos estar pagando os pães das pessoas. E quando elas vierem aqui, você vai falar assim, você foi abençoado. Que massa. Então a gente fez isso e a gente ficou fazendo nossa reunião ali na padaria mesmo, no meio. Uma reunião na padaria para estar ali no meio das pessoas. E de repente chegou um irmão, uma pessoa da padaria, ela veio assim para nós e ela parou o que a gente estava fazendo e falou assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. Vocês têm o rosto de Jesus. Caramba. A gente só estava fazendo uma reunião, conversando, e só pelo fato de a gente ter pago aquilo, de ter abençoado ele veio para nós e falou, eu vejo o rosto de Jesus em vocês. Caramba. Cara, ali foi um momento assim que a gente olhou assim, isso aqui é o verdadeiro evangelho, entendeu? Então, pegou muito isso, assim, de realmente a gente tá abençoando as pessoas e fazer esse questionamento. Por que você fez isso? Por que você me abençoou? E é isso que Jesus fazia. Ele fazia as pessoas questionarem, né? Por que você é assim? E é muito mais fácil você apresentar o evangelho para quem vem perguntar para você do que você querer impor para as pessoas. Então, nosso modo de vida, ele deve ser a levantar essas perguntas. E é só Jesus que pode transformar a gente para conseguir ter esse método de vida. E para fazer com que isso aconteça, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Totalmente. Porque, como eu disse, às vezes a gente tá tão confortável dentro da igreja e mesmo aqueles que não estão no banco, por exemplo, eu faço várias coisas dentro da igreja, mas às vezes para mim aquilo é confortável. Agora, para mim sair e entregar algum material da igreja para alguém é desconfortável para mim. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto para que realmente a gente viva a vida missional e relacional.
e daí, consequentemente, multiplicadora, né? Com certeza. E se tu for ver, tá tudo relacionado, né? Esse modo de vida em missão, o discipulado, é tudo desapegado do eu, né? Porque tu quer desenvolver outra pessoa, tu quer que outra pessoa vai assumir as suas funções e tu vai ser um abençoador. Então, o plantador, ele traz tudo isso, a formação de um grupo base, colocar a visão na pessoa, fazer ela se envolver no bairro e depois dar o suporte para a igreja quando ela tá já atuando. Uhum, Então, a Beira Rio, graças a Deus, é uma igreja que ela foi feita nesses moldes, é a primeira, né? A gente estava uhum. aprendendo, só que tu consegue ver que ela é uma igreja mais leve. Ela é uma igreja mais simples. E é isso que a gente precisa também trazer, uma igreja mais simples, focada no evangelho, nessas ações. Uhum. Então, esse é o objetivo principal, é tu trazer uma igreja que seja centrada no evangelho, uma igreja simples, descomplicada, mas onde esteja tudo funcionando. A parte externa, de tu ir buscar os membros, de tu ter pessoas também trabalhando internamente para ser uma igreja atrativa para as pessoas também. Só que o principal é o modo de vida dos membros, é os membros estarem engajados e vivendo em missão. Perfeito. A gente tá encaminhando pro final e eu queria que você desse um recado pra galera que tá assistindo, porque muitas vezes a galera sente que Deus não chamou. E na verdade Deus já chamou. E eu quero que você faça um desafio pra galera, pra eles realmente serem, você sabe o que falar, pra eles poderem realmente viver isso e sair da zona de conforto, sair de trás das telas, sair de trás de um banco e realmente viver a missão que Cristo nos colocou. Vou dar exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava em 2016 agoniado de querer viver o que Deus sonhou para mim e de estar parado. A gente cansa da zona de conforto. E eu lembro de uma oração que eu fiz à noite, madrugada, minha esposa estava dormindo já. Eu me ajoelhei do lado da cama e falei: Senhor, me coloca onde você sabe que você é o melhor para ti, que eu vou poder atuar melhor para ti. E do nada veio um pastor novo na igreja. Eu lembro de ter um dia ele passado, ele me cumprimentou e eu falei assim: Pastor, eu tô aqui porque tu precisar. Ele ia saindo, ele olhou para mim de novo assim. Eu percebi que alguma coisa Alguma mexeu. coisa diferente E mexeu ali. depois ele veio convidar para plantar a igreja. E daí, depois disso, veio o plantador. Depois disso, veio tantas coisas legais que eu nunca imaginei. Eu cheguei a fazer uma matéria sobre plantação de igreja na revista do Ancião. E eu nunca tinha sonhado isso, fazer nada disso. Então, assim, se você quer viver o propósito de Deus na tua vida, comece com uma oração sincera para Deus. Pergunta para Ele: Senhor, eu quero atuar para ti. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim como o Pai nos enviou, João 20, 21, eu vos envio. Jesus falou isso. E se você quer ser enviado, Ele vai te conduzir. Primeiro, ore e peça para Ele, para que Ele possa cumprir o sonho dele na sua vida. Conheça você mesmo também, para que você possa saber se você prefere atuar mais na linha de frente na igreja, se você quer atuar mais nos bastidores. Só que o principal é você ter essa vida de ser um abençoador. Viver o método de Cristo. De verdadeiramente estar onde você estiver sendo uma bênção. Aquele agente de restauração, embaixadores do reino. Para que as pessoas, se elas querem conhecer um pedacinho do céu, elas vejam a tua vida, elas vejam a tua casa, elas vejam o teu modo de vida. E assim, se você vive isso diariamente, as pessoas vão começar a questionar por que você vive isso, e você vai poder falar da tua fé. Então, se você quer verdadeiramente cumprir o propósito de Deus, viva em missão, viva o método de Cristo. E ele vai, com certeza, não pense que ele não vai agir, ele vai agir, porque você está se dispondo e ele está à procura. A seara é grande, só que os trabalhadores são poucos. Perfeito. Sabe? Então, O verdadeiro plantador não é aquele que tem mais conhecimento, mas na verdade é aquele que se dispõe mais. é o que se dispõe. E é isso que ele precisa. Pessoas que venham dispostas a viver o que ele viveu e ensinar o que ele ensinou. Perfeito, Henrique, que massa, que assunto incrível. Pena que a gente não tem muito tempo. Eu ficaria horas conversando sobre esse assunto aqui. O maior desafio é conseguir resumir todo o plantador em 30 minutos, né? Mas essa é a essência, né? Se tu Não. pegar a essência, tu vai conseguir. Com certeza, eu tenho certeza que isso impactou a vida de várias pessoas, assim como impactou a minha. Eu já conhecia um pouquinho do método plantador, tu sabe que eu já estou estudando há um tempo sobre isso também, mas essa entrevista aqui contigo, essa conversa, me impactou muito. E eu tenho certeza que impactou muitas outras pessoas também que vão realmente sair da bolha, explodir a bolha e realmente viver o que Cristo quer. Amém. Deus seja louvado. E para todos aqueles que quiserem conhecer mais esse tema, tem um canal, procura Pastor Alex Palmeira, e lá vai ter tudo isso. O plantador inteiro está lá. E muito mais. Ele tem produzido conteúdos assim absurdos de qualidade. Então, Pastor Alex Palmeira, entra lá no YouTube e lá vai ter todo o curso do plantador, como viver em missão. Vai ser tão legal se você puder maratonar nisso, ver coisas relevantes, né? Em vez de perder Legal. tempo em vendo séries e coisas que não Perfeito. agregam em nada, maratone
essa série que vai ser muito legal. Legal, eu vou aproveitar, já vou deixar um card pra você aqui em cima. Isso. Aí eles podem clicar no link ali e podem ir pros... Se não tiver no card, vai estar na descrição aqui embaixo. Pra galera conseguir conhecer mais os conteúdos. Amém. Deus seja louvado. É isso aí. Obrigado, Henrique, por ter estado aqui com a gente, ter disponibilizado seu tempo pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Quero te dizer então... você fala toda vez? Falo toda vez, pra você não esquecer. Se você tá chegando aqui, é novo, não é inscrito, dá um like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada. E nós nos vemos então na semana que vem no nosso próximo BeiraCast, aqui nesse mesmo canal, às 18 horas, na próxima sexta-feira. Beleza, pessoal? Valeu, Henrique. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.